Graça e paz, meu nome é Giovanni Silva e hoje nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Timóteo, capítulo 2, e hoje nós vamos ler o verso 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Esse texto é um texto muito usado por muitas igrejas e muitos pastores para colocar um cabresto nas mulheres, dizendo que as mulheres não devem ensinar, não devem pregar, não devem falar nada, que a mulher deve sempre ficar em silêncio. Primeiro a gente tem que entender uma coisa. Paulo está escrevendo isso para Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade politeísta, onde sua deusa principal era Diana, uma mulher. Então as mulheres elas não tinham o mesmo status que na cultura judaica, que me desculpe aqui a franqueza, mas na cultura judaica a mulher praticamente servia apenas para procriar. Já em Éfeso a mulher ela tinha um status mais elevado. Então nós temos que entender isso a partir desse princípio. A segunda coisa é que na cultura judaica a mulher não podia aprender a lei. A mulher ela podia ir na sinagoga e ouvir, e algumas raras exceções poderiam aprender a lei, mas essas raras exceções geralmente eram mulheres de homens muito poderosos. A grande maioria das mulheres eram analfabetas e não podiam aprender a lei. E o que Paulo começa dizendo no verso é que as mulheres devem aprender. Presta atenção que Paulo está rompendo uma tradição aqui, onde as mulheres não podiam aprender, agora elas devem aprender a lei, elas devem aprender as escrituras. E por que Paulo diz em silêncio? Essa expressão em silêncio não quer dizer que a mulher tem que ser muda, mas quer dizer que a mulher deve ter respeito quando ela for aprender. E por que isso? Como já disse, Éfeso, a mulher ela tinha status. E ali tinham muitas novas convertidas. E essas novas convertidas, muitas vezes, quando elas iam aprender, elas não tinham respeito por quem estava a ensinando. Então o que Paulo está dizendo é: mulheres, vocês podem aprender a palavra de Deus, vocês podem aprender a lei de Deus, mas faça isso com respeito com quem está te ensinando. Você não conhece as doutrinas fundamentais. O que Paulo está dizendo é praticamente o seguinte: vamos analisar. Uma pessoa que acabou de entrar na igreja, ela não pode chegar na igreja e querer doutrinar a igreja. Ela não pode querer chegar na igreja e querer ensinar a igreja. Vamos supor que uma pessoa que acabou de entrar na igreja queira pregar sobre a doutrina da justificação, da doutrina da eleição, da doutrina da redenção. Ela não pode fazer isso porque ela não tem conhecimento, ela não tem embasamento para ensinar, porque ela acabou de conhecer a fé, e a fé cristã tem as suas doutrinas. Então o que Paulo está dizendo é praticamente isso, que aquelas mulheres elas tinham agora a oportunidade de aprender tudo sobre a fé cristã, mas que elas deviam fazer isso em respeito. E quando Paulo está falando que a mulher não deveria ter autoridade sobre o homem, há duas interpretações. Algumas pessoas acreditam que a mulher não deve ter autoridade sobre a igreja em hipótese nenhuma, passe o tempo que for, que isso é uma doutrina universal e supracultural, ou seja qual for a cultura, a mulher ela nunca deve ter uma posição de liderança na igreja. A segunda interpretação, que é a que eu concordo, é que Paulo estava se dirigindo especificamente para as mulheres da igreja de Éfeso. Quando Paulo diz que ele não permite que a mulher ensine, que a mulher tenha autoridade, nós podemos entender essa expressão como eu não permito que a mulher ensine com autoridade. E por que isso que a mulher não deveria ensinar com autoridade? Na verdade, Paulo estava querendo dizer que ele não permitia que as mulheres de Éfeso não doutrinassem e não ensinassem a igreja, porque elas eram novas convertidas e não entendiam da fé cristã. Elas estavam ainda aprendendo sobre as doutrinas da fé e por isso elas não poderiam ensinar na igreja. Há casos no Novo Testamento de mulheres ensinando homens. Então nós podemos entender que esse texto aqui não é um texto, uma doutrina para todas as igrejas, mas apenas para um caso específico. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.